Quando eu estava na faculdade, gente, uma sala de 40 pessoas, talvez 10, talvez 5 viravam programadores. Acredito que hoje ainda seja da mesma forma, talvez aumentou um pouco mais esse número, tá? Mas porém, muita gente desiste de virar programador. Por que eu digo que muita gente desiste de virar programador? Porque a curva de aprendizagem no começo é bem difícil, é bem turbulenta, tá? Porque você está vendo algo novo e você está mudando a tua mentalidade para o raciocínio lógico. E muitas das vezes as pessoas têm dificuldade para conseguir destravar a sua mentalidade para então ter um raciocínio lógico, tá? Esse é um grande motivo que muita gente desiste de ser programadores, tá? E, gente, o que eu digo com relação a isso? Programação, gente, é uma das profissões do futuro. Por quê? Porque hoje tudo é interligado ao computador, tudo é interligado a uma API, tudo é interligado a uma interface ou algo que está na internet, tá? E quem que programa essa interface, quem que programa todos esses elementos? O programador, tá? Então você vai ver que muita gente aí tem perdido emprego porque o Uber chegou e aí começou a tirar o emprego de muitos taxistas, aí você vê então aplicativos como o iFood que faz entrega, você vê diversos aplicativos que veio e aí o pessoal começa a ficar revoltado porque está tirando o emprego. Na realidade, por um lado está tirando emprego, mas por outro lado está surgindo muito emprego. Muita vaga nessa área de desenvolvimento de sistema está surgindo, tá? Por isso, gente, que tem tanta vaga nessa área de tecnologia e por isso também, pela dificuldade, né, pela quantidade de pessoas que desistem, então tem muita vaga nessa área e o pessoal acaba pagando muito bem. Uma coisa eu sempre ponho na minha cabeça, tudo que é difícil compensa, tá? Por quê? Quando você faz algo difícil, o seu ganho financeiro é muito maior do que o algo fácil. Sabe por quê, gente? Porque o algo fácil todo mundo faz. Então, todo mundo vai querer fazer aquilo que é mais fácil. Por quê? Porque é mais fácil, entendeu? Então, se é mais fácil, e se todo mundo faz, e se tem um monte de mão de obra, é óbvio que o salário vai abaixar, tá? Ou seja, se o salário vai abaixar, os seus ganhos são menores. Então, gente, se o negócio é difícil, é aí que você tem que atacar, é aí que você tem que ir atrás, porque, ou seja, os seus ganhos vão ser maiores, tá legal? Então, pessoal, para todo mundo que está desistindo, eu digo, o começo é sempre turbulento, gente, mas depois vai ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil. Depois que vocês aprenderam, aí ninguém segura mais vocês. Qualquer coisa que vocês verem na internet, vocês vão conseguir aprender. Isso não só é para programação, mas é para todas as áreas que você vai estudar. Por quê? A mentalidade do ser humano é assim, tá? E é assim que ela funciona. Toda vez que você vê algo novo, você tem uma alta resistência para fazer aquilo. Só que conforme você vai fazendo, 2, 3, 4 meses, 6 meses depois, você vai ver que a sua mentalidade se acostuma com aquilo e aí flui normalmente, tá legal? Imagina, gente, se todo mundo desistisse daquilo que é os seus objetivos ou daquele que é o seu sonho. O mundo não seria tão legal como é hoje, né? A gente não teria tanta coisa legal como tem hoje. A gente não teria os aplicativos, a gente não teria o Facebook, a gente não teria o WhatsApp. Então, gente, não desistam do sonho de vocês, tá legal? Bom, começando a aula, gente, a gente vai então para mais uma aula de Ruby, tá? E essa aula, gente, a gente vai falar então sobre operadores lógicos, tá legal? Então vamos começar a falar sobre operadores lógicos para o Ruby, tá legal? Então, bora começar a aula. Bom, pessoal, quais são então os operadores lógicos básicos do Ruby, tá? Você tem então o igual, que é a comparação, tá? Lembrando que o igual é uma atribuição. Então, por exemplo, A igual a 1, você está atribuindo o 1 no valor de memória representado como o A, né? Ou seja, A é igual a 1, você joga então um valor, você atribui, tá legal? Agora, A é igual a 1, você não está atribuindo, você está comparando o valor que está na variável A com o número 1. Ou seja, igual é sinal de comparação, tá? Esse aqui, gente, é o sinal de maior. Como é que você sabe que é maior e menor? Você pode utilizar a regrinha da matemática lá, ó. Cortou aqui, ó, ficou parecendo como 7. Cortou aqui, ficou parecendo como o 4, tá legal? Ou seja, tá vendo, ó, 7 ou 4. Esse é o maior, esse é o menor. Se você fizer A maior do que 1, aí como é que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando a variável A, que contém o valor de 1, ok? Com o número 1, né?
Isso daqui é maior? Não, ele não é. Então ele vai me retornar falso. Tá legal? Por quê? Porque isso daqui não é maior do que esse. Muito bom? Perfeito, gente. Se eu colocar o menor, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, menor. O A, ele é menor do que 1? Não, também. Então ele vai retornar falso também. Por quê? Porque o A aqui, ele é igual a 1, tá certo? Então se eu colocar o A igual a 1, aí sim ele me retorna true, tá legal? Perfeito. Muito bom. E aí eu tenho outras comparações aqui também, tá? A comparação de menor igual maior, tá? Que isso quer dizer o seguinte, se esse número aqui, que é o que está no A, for igual ou maior, não, se ele for menor ou igual a 1, ele vai fazer essa atribuição, tá? Esse aqui serve para isso. Se ele for igual, ele compara e retorna o número 1, tá? Ou, na realidade, não, ele retorna o número 0, né? Se ele não for igual, se ele for menor do que 1, ele vai me retornar, então, o número 1, tá? Se o A aqui, se esse número aqui for maior do que o A, aí ele vai te retornar menos 1, tá? Para que serve esse aqui, gente? Imagina o seguinte, você tem que fazer uma comparação se esse número que está aqui, ele é menor do que esse número que está aqui na frente, ou seja, 200, tá legal? Então 200 menor igual maior, tá? Se eu estou fazendo isso daqui, eu estou querendo comparar algum número que seja menor ou igual a esse 200, tá? E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, número 100. Se eu colocar desse jeito aqui, isso aqui não vai me retornar true ou falso. O que isso aqui vai me retornar? 1 ou 0 ou menos 1, tá? Ele retorna 0 quando os dois números são iguais. Então, 200 por 200, ele me retorna 0, tá? Se eu colocar 201 aqui, ó, quer dizer que esse número é maior do que esse. Ele vai me retornar menos 1. Quer dizer que ele não tem, tá? Se eu colocar aqui o 100, ou seja, 199, ou 0, ou menos 1, o que vai me retornar? O número 1. Porque ele vai achar que esse daqui é maior do que esse daqui, tá legal? Então essa é a outra comparação que a gente tem no Ruby, tá legal? Uma outra comparação que a gente tem, gente, menor ou igual, ou maior ou igual. Por exemplo, se o A for maior ou igual a 1, ele vai retornar true. Nesse caso aqui, ele me retorna true porque ele é igual, tá? Se eu colocasse o 2 aqui no A, o A aqui agora vale 2, né? E aí na nossa variável aqui, a gente coloca 2, né? Então se o A ele é maior ou igual a 1, ele é maior porque ele é 2, então também retorna true, tá legal? Se eu colocar aqui no A menos 1, o que vai acontecer? Menos 1. O A, ele é maior ou igual a 1? Não, ele vai retornar falso, porque aqui é menos 1, tá legal? 2 aqui, vou colocar o 2, eu vou colocar o 2 aqui de novo. Perfeito. A mesma coisa serve para o menor igual, né? O menor igual, ele verifica se o A é menor ou igual a 1, ou A é menor ou igual a 2, e assim vai, tá? Então essas duas comparações. Diferente, gente, como é que eu comparo diferente? O not igual, tá? Então se o A for diferente de 1, ele vai me retornar true. No caso aqui ele me retorna true porque o A tem 2, tá? A outra coisa, o not, simplesmente o not, tá? Se eu fizer aqui essa condição, o A é diferente de 1, sim, ele é diferente de 1 porque ele é 2, né? Só que se eu colocar aqui o not, se eu colocar aqui, ó, esse comparador aqui, que é o not, tanto esse quanto esse são iguais, tá, gente? Então se eu fizer isso aqui, ó, A é diferente de 1, sim, porque ele é 2, só que eu estou negando, ou seja, isso aqui me retorna true, mas isso aqui me retorna falso. Tá legal? Ou seja, aqui eu comparo a diferença e aqui eu nego, entendeu? Então se eu estou fazendo a atribuição negando, o que ele faz é diferente. Se eu coloco isso daqui e coloco o not fora, ele vira true e depois vira falso por causa do not, tá legal? Então mais outros dois ali, operadores que a gente usa bastante. Muita gente, como eu falei para vocês lá no começo, o Ruby ele foi feito
uma linguagem avançada, foi evoluída através de linguagens já existentes, tá? E você pode ver que no Java, no C Sharp, no JavaScript, o not, o diferente na realidade, ou o not, é exatamente o ponto de exclamação, né? Só que tem linguagens que o not é, por exemplo, o not mesmo. No ASP, no VB, eles colocam, eu quero negar alguma informação, eu coloco o not, tá? Então o Ruby, já pensando nisso, ele já fez as duas informações. Você pode usar esse ou você pode usar esse, tá? A mesma coisa serve para o e o AND, tá? Se eu quero fazer uma coisa comparada com outra, por exemplo, o A é igual a 1 e E comercial, A igual a 2, tá? Se eu colocar E comercial, o que eu estou falando? Que essa condição aqui, ó, se A for igual a 1 e A for igual a 2, ok? Ou seja, isso daqui nunca vai ser verdadeira, vai sempre retornar false. Então, o operador E, ele serve para você fazer duas comparações ao mesmo tempo, tá? Isso tem em várias linguagens de programação, tá? Porém, o Ruby você consegue escrever de duas formas, perfeito? Um outro que tem aqui também, que eu esqueci de colocar, é o OR, tá? Or, ok? Então esses dois aqui também servem para juntar comparações. Ou seja, o A for igual a 1, or o A for igual a 2, tá legal? Então esse daqui, nesse caso, vai retornar true. Por que ele vai retornar true? Porque o A, ele é igual a 1? Não, não é porque ele é 2. Mas o A é igual a 2? Ele é igual a 2, ou seja, retorna true, tá? Então o operador OR ou o operador pipe, tá? Pipe, ele serve então como operador lógico para ou de comparações, tá legal? Então mais um comparador que a gente tem no Ruby, tá legal? Outro que a gente tem bem legal, equal, tá? Esse equal aqui é como se fosse igual, tá legal? Todas as funções no Ruby que contém o ponto de interrogação é uma função que serve para perguntas, tá legal? Então o que eu posso fazer aqui, ó? O número 1, ponto, EQL, tá legal? Coloco o ponto de interrogação a 1. Se eu faço isso daqui, gente, o que está acontecendo? Eu estou comparando. Isso daqui é a mesma coisa do igual. Só que é uma forma mais bonita de se escrever, tá legal? Então, se o 1 for igual a 1, ele vai retornar true. Se o 1 for igual a 2, ele vai retornar falso, tá legal? Então, mais um operador que a gente tem aqui no Ruby, perfeito? Agora, esses dois aqui, ó, eu uso muito, tá, gente? Uso muito, é muito importante esses dois operadores. Esses dois operadores normalmente você usa quando você está fazendo uma string, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma string de Danilo, ok? E eu quero fazer uma comparação com parte da string, tá? Se eu quero fazer uma comparação com parte da string, em muitas linguagens, eu posso utilizar um elemento chamado index of, tá legal? E aí, quando eu coloco o index of e parte da string, eles me retornam o número -1 para quando não tem e 1 ou 0 ou 2 para quando tem o index, tá legal? Perfeito. Eu também tenho o index of no Ruby, tá? Mas só que é somente ponto index, tá legal? Então somente index ele serve lá para o Ruby. Porém, gente, quando eu vou fazer a comparação com parte do dado, eu não utilizo o index. Eu utilizo esse operador aqui, ó. Que isso quer dizer o seguinte, Danilo igual, na realidade, tio igual, né? Tio igual a string de D. O que isso daqui vai fazer, gente? Ele vai fazer uma comparação verificando se tem o D dentro dessa string aqui. Ou seja, esse string de D, na realidade, o string de D aqui é com pipe aqui, né? Barra, na realidade, D. Ou seja, eu comparo, gente, uma regex, tá? Uma regular expression através dessa minha string. Então isso aqui é muito utilizado no Ruby, muito utilizado. Então eu quero achar Nilo dentro dessa string aqui. Eu coloco uma regex de Nilo, ok? Quando eu faço isso, ele pega essa parte aqui e verifica nessa string. E aí, gente, eu posso brincar aqui com a minha regular expression, tá? Se você não sabe o que é regular expression,
Procura lá, gente, na aula de back-end, é a primeira aula da aula de back-end que você vai achar, então, a aula de regular expression. Entra lá no www.tornesumprogramador.com.br e procura lá regular expression. E aí, gente, olha só que interessante. String de Danilo. Eu posso comparar o seguinte, se tem til igual, tá? Aí eu quero comparar para ver se tem o A ou o O, tá? O que eu posso fazer? Pipe, coloco aqui entre parênteses o A ou o O. Entendeu? Então aqui eu fiz uma regular expression e eu estou caçando dentro dessa minha string através de uma regular expression. Isso eu utilizo muito, tá? Isso daqui, gente, eu estou comparando se tem. Se tem, ele me retorna true, ok? Se não tem, ele me retorna falso. Legal. E para que serve esse outro aqui, então? Esse outro que é o negando til. Esse negando til, que é o not til, ele faz o quê? Ele faz o processo ao contrário. Ele verifica se essa regex aqui não tem nessa string. Tá legal? Então, esse aqui é diferente desse, né? Um faz invertido do outro. O igual, esse til igual, ele faz a comparação. E o not igual, o not til, ele faz então a verificação para ver se não tem esse dado aqui dentro. Ou seja, se eu quisesse pesquisar por somente, vamos colocar aqui, J, tá? Isso aqui ia me retornar true. Por quê? Eu não tenho J dentro da palavra Danilo. Tá legal? Muito bom, gente. Então a gente já viu aqui alguns dos operadores básicos do Ruby, né? Eu utilizo muito esses operadores, então vocês precisam aprender isso daí e utilizar na prática. E para isso a gente vai lá no computador para executar agora e fazer os testes em cima desses operadores. Vejo vocês lá no computador. Tá legal, pessoal? Então vamos para mais uma aula de Ruby. Então a nossa aula de número 6 hoje, né? Então a gente está falando ali sobre operadores lógicos, tá legal? Lembrando, gente, que se vocês quiserem, então, marcar a aula particular, vocês podem comprar ela diretamente pelo site, clicando nesse botão comprar agora, tá legal? Como eu falei, pessoal, não desistam de vocês, ou seja, se vocês não estão conseguindo entender, compre a aula particular que eu vou ajudar vocês a ir para o próximo nível, tá legal? Muito bom, gente. Indo então lá para o nosso computador, lá no nosso terminal, né? O que a gente precisa fazer então? Criar a pasta de hoje, né? A pasta que a gente vai trabalhar hoje. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um cp-r para eu copiar o diretório, tá legal? E eu quero copiar o diretório, pode ser do dia 26, pode ser do dia 9/12, né? Que foi o meu aniversário, né? Então, vou colocar o dia de hoje, que é dia 19, né? Então, dia 19/12, vou copiar todo o conteúdo, ou seja, vou copiar o conteúdo do dia 9 para a pasta do dia 19, tá legal? Criei. Agora eu vou entrar dentro da pasta do dia 19 e vou dar um yes aqui no meu RVM e abrir então o meu diretório. Aqui eu já tenho a minha aula e aqui eu consigo fazer tudo o que eu preciso, né? Então perfeito. Vou aumentar aqui a fonte para que fique maior para a gente e vou começar a colocar então alguns comparadores, tá? Então eu deixei uma pergunta lá no quadro que é onde eu utilizo, tá legal? Então, onde utilizamos os operadores lógicos, tá? Utilizamos, gente, os operadores lógicos sempre quando vamos utilizar, então, um if, que é um condicional, sempre quando vamos utilizar, então, um unless, que também é um condicional. Sempre quando formos fazer uma comparação, gente, a gente utiliza, então, os operadores lógicos, tá legal? Perfeito. Então, quando que a gente faz também comparações sem ser if, sem ser unless? Quando a gente também tem o while, tá legal? Então, se a gente também tem o while, a gente pode colocar aqui um condicional, tá? Então, o condition aqui, ó, gente, que é da sintaxe aqui da linguagem que ele está mostrando aqui pra gente, é o quê? É o condition da condição onde a gente vai os nossos operadores lógicos. Por exemplo, 1 igual a 1, tá? Ou, a gente pode colocar aqui, ó, 2 igual a 2, tá? Aqui é a mesma coisa, 2 igual a 1 e A igual a 3, tá? Então, esse é um exemplo que eu poderia fazer também, tá? Por exemplo, não, melhor aqui, ó, B igual a 1 ou A igual a 3, tá? Ou B for menor igual do que A, tá? Então, nota que aqui eu estou utilizando os operadores e os operadores lógicos também, né? Ou seja, ou aqui também B for maior do que C. Pronto. E aqui menor do que B, menor ou igual a B.
e aqui eu ponho o AND, tá? Então, aqui eu estou usando todos os operadores lógicos para vocês verem. Aqui eu utilizei o OR, aqui eu estou utilizando o OR também. Aqui eu utilizei o E, eu poderia também utilizar o AND para o E também, que funciona, tá legal? Muito bom. Então, eu vou colocar aqui essas comparações só para vocês verem o teste disso funcionando, tá? Então, eu vou colocar o A igual a 1, o B igual a 2, o C igual a 4, tá? E aí eu vou colocar aqui, enquanto A for menor do que B, e B for menor do que C, e B for maior do que C, tá? Então, eu vou colocar o B mais igual a 1. Então, ele for menor e ele for maior. Beleza. Então, tá bom. E aqui eu vou colocar, então, um puts de olá. Aqui ele vai mostrar o olá algumas vezes se ele entrar nessa condição, tá? A mesma coisa do unless aqui, ó. Então, vou setar essas variáveis aqui para cima. Aí aqui eu vou mostrar aqui, ó, um puts de mostrou unless 1, tá? E aqui mostrou unless 2, só para a gente ver se ele está entrando nos condicionais aqui, né? Entrou no if, tá? Então tá aí algumas informações que a gente pode utilizar, tá? Vou remover isso daqui e vou colocar um debugger para que a gente possa então verificar se isso daqui vai retornar falso ou não, se ele vai entrar nos ifs ou não, tá? Salvei aqui, vou dar então ruby aula e vou executar ela. aula.rb. Então ele parou no meu debugger, fui para o próximo, aqui ele vai verificar se ele vai entrar no if 1 igual a 1 ou 2 igual a 2. Ele vai entrar no if e vai mostrar para mim a mensagem, entrou no if. Agora unless b é igual a 1, a é igual a 3? Não é, então ele não vai entrar. Se eu pegar isso aqui, ó, e jogar aqui, ele vai dar falso, tá? Então, indo para o próximo, ele não entra, tá? Agora, na realidade ele vai dar falso e aqui ele vai entrar, é verdade. Por quê? Porque aqui é o unless, né? O unless ele entra se for falso, tá legal, gente? Então, ó, se ele deu falso, ele entra. Se ele deu true, ele não entra. O unless é o contrário de if, tá? Então ele vai entrar aqui mostrou unless 1, tá? Agora no 2 aqui, ó, o B é igual a 1 ou o A é igual a 3. Nesse caso aqui ele também retornou falso, então ele também vai entrar no unless, tá? Então ele também entra no unless. E agora aqui o while, ele vai entrar no while aqui, ó, e vai fazer o B mais 1 até que a condição do B seja então menor do que C, tá? Nesse caso, gente, como o A, ele é, vamos ver aqui o valor de A, ele é 1, ele é menor do que B, né? Então, B, P de B. Tá, ele é menor do que B. Por que ele está dando esse problema aqui, gente? Quando você coloca o B, ele entende como um comando, tá? Então você pode colocar aqui P de puts de B para que ele possa mostrar o valor de B, tá legal? O L, ele mostra aonde você tá, qual linha que você tá no debugger, tá legal? Então eu fiz isso daqui para ele mostrar qual linha que eu tô e fiz um P de puts de B para ele mostrar o valor de B, tá? E o C aqui, ó, ele também ele vai fazer o continue, né? Então nesse caso aqui, ó, ele entrou num loop infinito, porque o A, ele nunca vai ser maior do que o B, porque eu nunca somo mais um no A aqui, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, vou somar mais um no A, para que ele possa então ser maior do que 1, que aí ele vai mostrar aqui alguns olás, tá? Então ele vai mostrar um olá, outro olá, outro olá, outro olá, até acabar aqui então, tá legal? Vou tirar o debugger e vou executar esse programa sem o debugger. Então olha só, ele me mostrou algumas coisas aqui, mostrou 2 olás aqui, que é o olá referente ao meu while, tá? Eu vou entrar um pouco mais pra frente falando sobre os loops no Ruby, tá? Mas a intenção aqui é só mostrar para vocês os operadores lógicos, ou seja, os dados que eu posso utilizar para fazer então as minhas comparações, tá legal? Tá, outra coisa, gente, que a gente tem, então, tem aqui essa apostila que tá disponível lá no GitHub, tá? Que eu tenho todos os dados que vocês podem baixar. Então eu vou mostrar para vocês também essa comparação aqui, ó. Então o que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou dar um puts aqui embaixo, tá? Dessa comparação. E aí eu vou colocar um debugger para que vocês possam ver essa comparação aqui também, tá? Então, debugger,
e vou rodar o meu código. Ele vai mostrar os dados e aí, ó, 24 é igual a 12 vezes 2, que vai dar 24. Então ele vai retornar true, tá vendo, gente? Então ele funciona nesse tipo de comparação também, tá? Vamos mostrar os outros tipos de comparação que a gente tem. Então, igual, eu já mostrei para vocês, né? Então, ó, parada aqui no debugger eu posso fazer para vocês verem, ó. 1 igual a 1, vai retornar true. 1 igual a 2, vai retornar falso, tá? Agora eu vou colocar o not aqui, ó. 1 diferente de 2 vai retornar true. 1 diferente de 1 vai retornar falso, tá legal? Então, mais um operador que a gente tem aqui também. Outro operador que a gente tem é esse daqui, que é bem interessante, né? Que eu falei para vocês lá no começo. Então, eu vou colocar aqui esse tipo de comparação. Então, puts, e esse tipo de comparação. Vocês vão ver que aqui ele vai retornar 12, tá? Ou seja, vou deixar o debugger aqui e vou rodar o meu código de novo, tá? Então, vou sair aqui do meu debugger e vou rodar o meu código. Então, para eu sair do debugger, gente, ele vai fazer a pergunta, eu coloco o Y, eu saio do debugger, tá legal? Voltando no debugger, 12 igual maior, né, menor igual maior 12, tá? Então, olha só que interessante, que comparação que ele faz. O 12, na verdade, esse 12 aqui, ele é maior que esse 12 aqui? Sim, então ele me retorna 1, tá? Porque ele está colocando aqui a comparação. Se é igual, ele retorna 0. Se é menor, ele retorna 1. Se é maior, ele retorna menos 1, que não tem. Ou seja, tipo aqui eu consigo fazer 3 comparações. Eu consigo fazer a comparação se é igual, eu consigo fazer a comparação se é menor, ok? Menor, na realidade. E eu consigo fazer a comparação se ele é maior, tá? Então, eu quero fazer uma comparação de 3 tipos. Eu posso fazer esse tipo aqui, ó, e jogar isso num case, por exemplo. Se veio 0, eu sei que ele é igual. Se veio 1, eu sei que ele é menor. Se veio menos 1, eu sei que ele é maior, tá legal? Então, um outro tipo de comparação que a gente pode utilizar no Ruby também, tá legal? Vamos ver aqui os últimos comparadores, que é o menor igual, maior igual, né? Então, por exemplo, aqui no debugger, 12 for maior do que 11, ele vai retornar true. Se ele for igual, ele vai retornar falso. Se eu colocar maior ou igual, ele retorna true, tá? Se eu colocar menor ou igual, ele retorna true. Porém, se eu colocar menor, ele retorna falso, tá? Se eu colocar aqui como 11, ele me retorna falso, tá? Porque o A, ele o 12, né, é menor, não é menor do que o 11, tá? Então, se eu colocar aqui o 10, ele é menor do que o 11, aí ele retorna true, tá legal? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu quero mostrar. Tá, legal. Os tipos de operadores que vocês vão usar no Ruby também, gente, são todos esses daqui. Deixa eu aumentar um pouco mais a fonte aqui. Ó, todos esses comparadores aqui vocês vão utilizar e a gente vai ver mais para frente, tá? Então, por exemplo, esse sinal aqui, ó, que é o sinal para quando você vai utilizar um módulo, esse sinal que é quando você vai utilizar um array, isso daqui é quando você quer fazer exponenciação ou quando você quer passar vários parâmetros, o menos, o mais, o not, o till, todos esses vocês usam, tá? Menor, menor, maior, maior, então eu quero tirar, eu quero colocar no array, vocês vão usar isso daqui. Então todos esses dados aqui, gente, vocês vão ver um pouco mais pra frente. O não, ó, como eu falei pra vocês, o exclamação é o não, ou o not é o não, tá? O end, ou o comercial é comercial, o OR ou o pipe, eles servem também como operadores lógicos, tá legal? Perfeito, gente. Então já mostrei bastante coisa para vocês hoje sobre Ruby, então vocês podem baixar essa apostila e fazer a brincadeira de vocês aí nesse RB que a gente está fazendo aqui nas nossas aulas, tá? E eu fico por aqui, então até mais e até a próxima aula. Legal, gente? Mais uma aula de Ruby mostrando algumas coisas que é interessante nele que vocês podem utilizar e que também é um pouquinho diferente de outras linguagens, tá legal? Então, vamos nessa, vamos continuar.